Queria convidar minha amiga aqui, Amanda, chilena, mora há 6 anos aqui, punk rock ela aí, quer também tocar música. Ela fez pesquisa sobre a música de protesto, do Chile especificamente, Amanda? Da América Latina, né? Então ela tem uma experiência de pesquisa específica sobre esse tipo de música e acho que vai ser bem legal. Antes de passar o microfone, pode ser você primeiro, Paulo? Antes de passar para vocês, eu queria mostrar uma coisinha. Nós estamos na época, o tema é música, mas é a época da ditadura militar, e aí eu queria trazer algumas informações sobre isso, né? Um pouco sobre o que era o FPE nessa época, né? Eu fiz um livro de entrevista, eu nem sei se tu sabe, Paulo, com licença. É com Maria Antônia McDowell, que foi a neta do fundador da universidade, e foi ela que foi responsável de encaminhar a reforma universitária aqui na década de 70, o período mais duro que teve com o gasto da FUNET. Ela foi incumbida de encaminhar aqui, ela era vice-reitora na época, e que hoje tem pós-graduação, toda essa estrutura do Conselho Departamental foi ela que encaminhou. Então, ela é uma das entrevistadas, Palhares Reis, Júnior, então foi vice-reitor, e o Jorge Brown, que chegou a ser reitor também. Então, são 4 administradores da universidade deste período da ditadura militar, que eu resgatei para compreender um pouco qual era o discurso deles sobre esse passado. O interessante é que nenhum desses gestores que eram indicados pela ditadura defenderam a ditadura. Nenhum deles assume nenhum compromisso com a ditadura. É um livro interessante, que dá para pegar um pouco sobre o que é o UFPE nesse período, a partir do discurso daqueles que geriram a universidade. Tá? E esse livro aqui foi quando o reitor teve que cair fora, que é João Alfredo, né? Foi ele que trouxe Paulo Freire para a gestão da universidade, criou o Centro de Cultura, e ele teve que cair fora porque Gilberto Freire fazia uma campanha pesada contra ele, porque Gilberto Freire apoiou a ditadura, o golpe militar, e não admitia que o reitor comunista ficasse aqui. Na verdade, o João Freire nunca foi comunista, tá? Mas aí abriu espaço para Paulo Freire, era uma visão muito negativa com os comunistas para o golpe, e em 59 João Freire não aguenta a pressão e se retira do reitorado, e quem assume Murilo Guimarães e tal. E nessa pesquisa eu ainda não consegui identificar se a reitoria, os administradores entregaram aluno e professor, porque isso ocorreu na USP. Tem uma chamada, eu não gosto de falar esse nome porque hoje politicamente não é correto, né? A lista negra, né? Porque tudo que é ruim é negro e não é correto isso. Mas é aquela lista que entregou muita gente na USP, correu uma lista. Esses administradores dessa época negam que houve alguma lista aqui. Eu conversei com alguns professores da época, como o Wildo, a professora Nádia, que esteve aqui conversando com vocês, eles não tomaram conhecimento, mas sabiam que tinham diretores que entregavam mesmo, e eu até relatei para vocês um caso de um funcionário até que queria prender de qualquer forma um aluno porque estava distribuindo um panfleto por melhores restaurantes aqui universitário. Então chegou a ter uma sindicância e tal. Eu quero mostrar a vocês só um documento que eu descobri, ele deve estar aberto aqui nesse aqui. Foi um documento que eu descobri que o Murilo de Guimarães indica para o DOPS, para a polícia daqui, o presidente da medicina, tá? Ele foi suspenso do ano letivo de 70 e foi remete os autos à autoridade policial competente. Então ele era presidente do diretório acadêmico e ele foi suspenso. Foi um documento que eu peguei até agora de repressão direta sobre alunos aqui na ditadura. Nós descobrimos também um documento do SEC, onde foi feita uma sindicância, uma comissão que aí tem Paulo Freire, Gilmar Muniz de Brito, tem um padre Bel daqui também, uns 10 professores seguidores foram chamados para responder por que estavam fazendo subversão aqui. Então nós conseguimos pegar esse documento apenas identificando os personagens e tal. E é importante observar isso, que era muito comum a sindicância nessa época. Infelizmente, a Universidade Federal de Pernambuco está também voltando a esse tipo de sindicância, com alunos hoje na sindicância por causa da ocupação. Então hoje nós temos uma aluna
já na Polícia Federal, na Justiça Federal, que pode ser até presa, por resistência à Polícia Federal. Então, lamentavelmente, nós estamos faltando esse mecanismo de repressão, e eu espero que nós, um dia, consigamos expulsar definitivamente esse mecanismo de controle. Bom, vou passar agora para a Amanda, para ela explicar. Obrigado. Boa tarde, gente. Vou pedir licença para ficar em pé, depois penso melhor para passar. Bem, meu nome é Amanda, eu vou me apresentando, na verdade, no decorrer da apresentação, porque tem tudo a ver com o tema. Eu pesquisei bastante sobre esse tema aqui, música e memória nas ditaduras da América do Sul, por um motivo, a princípio, pessoal. A minha família, de parte de mãe, foi exilada da ditadura do Chile, e antes disso, a minha família tinha sido exilada e fugiu da Guerra Civil Espanhola, da ditadura de Franco. Então tem um tema assim, bem pessoal com a questão da ditadura, da vivência e principalmente da memória, porque é uma questão que vem passando 5 gerações de pessoas exiladas na minha família, por causa de ditaduras. Eu queria falar no mesmo sentido aqui, tentar contextualizar a questão da música, principalmente porque a gente está falando de um tipo de música extremamente político, então não tem como separar realmente no contexto da época. Primeiro, a situação política na América Latina nos anos 60, tem tudo a ver com o que você estava falando de um movimento musical que já vinha se arrastando nos anos 50, mas também com outras coisas, como por exemplo a Revolução Cubana, nos anos 60, tem a Guerra Fria, e tem todo um contexto que leva a se posicionar politicamente. É uma época onde todo mundo tenta ter um discurso político, onde as pessoas são politizadas desde muito cedo. Minha bisavó contava que quando ela fez aniversário de 12 anos, o pai dela perguntou se ela queria entrar nas organizações anarquistas ou socialistas. Desse nível. Então tem uma politização extremamente forte, e é comum. Assim, não é tipo uma lavagem cerebral de todo mundo tentar enfiar uma coisa na cabeça do outro, porque realmente tem. A gente tenta ficar em contato com a realidade social da época, tentar compreender, e isso vem com um movimento na época, na América Latina, que era do orgulho latino-americano. Então tem toda a questão de ser contra os yankees, contra os invasores, contra os colonizadores, resgatar as raízes latino-americanas. Então nos anos 40, 50, começa um movimento em muitos países hispanófonos da América Latina, que é o movimento indigenista, que é um movimento que vai tentar resgatar as raízes indígenas que estão sendo sugadas pela modernidade, que estão sendo apagadas. Cantores como Violeta Parra, que vocês talvez tenham escutado falar, tentaram resgatar músicas, por exemplo, do campo, do povo, músicas assim, que se transmitiam de geração em geração, tipo músicas de Niná, por aí vai, que estavam sendo esquecidas. Por quê? Porque eram pessoas analfabetas que tinham acesso assim, a colégio e tal, como registrar isso de alguma forma, era cultura oral. Então, a Violeta Parra mesmo foi um trabalho da vida inteira dela, de ir lá no meio do nada, no campo, ela correu o Chile inteiro, de norte a sul, tentando resgatar essas músicas que estavam sendo esquecidas. Então, esse é um movimento, ela não foi a única. Tem um movimento inteiro, que é o movimento folclorista e que tem uma relação íntima com o movimento indigenista, que é aquele que vai tentar resgatar as raízes indígenas. Obviamente, a questão do campo e a questão dos indígenas é extremamente entrelaçada na América Latina. Bem, é um contexto político bem complexo na época, e é nesse contexto que nasce esse movimento aqui, da nova cubana e a nova canção, que em espanhol é a nova canção latino-americana, é um movimento. Como você comentou, é um movimento que leva a música como uma forma de projetar um discurso político. Então é um tipo de música que assume que está engajado politicamente. Esse assim, eu acho que é o principal elemento. E aí eu vou mostrar isso aqui primeiro.
Esse aqui é da época, são cartazes da época. Isso aqui é um cartaz de um congresso da Juventude Comunista do Chile. Isso aqui é um cartaz da Unidade Popular durante o governo de Allende, que foi eleito em 69, foi depois pelo golpe de Estado de 73. Isso aqui é um filme que foi lançado também nos anos 60, que falava sobre a teologia da libertação. Tudo isso só para mostrar que é um movimento que abrange as artes no geral, então cinema, literatura, música, etc. E tem também uma questão visual. Então, na época, eu vou mostrar depois uns vídeos que eu trouxe da época, vocês vão ver a parte bem visual, assim, tem uma estética própria. E isso abrange tudo, assim, desde campanhas políticas ou questões de partidos, e isso vai também entrelaçado com a parte ideológica. Essa é uma música que é de um cantor, eu estou tentando ser rápida porque é muita coisa. É de um cantor popular, bem conhecido no Chile, que é Víctor Jara. Ele era famoso nos anos 60, ele fazia parte do Partido Comunista, inclusive, juntando com o que o Marcos falou, o Partido Comunista tinha um selo próprio. Então, de novo, o papel da música como projeção e divulgação de ideias políticas. Alguns dos vídeos que eu trouxe são desse selo aí. E o Víctor Jara fazia parte, no caso desse selo musical. Ele foi assassinado dias depois do golpe de Estado. Ele foi preso, torturado brutalmente e assassinado com 44 tiros. Ele era... Dizem as histórias, é que nem Geraldo André, assim, tipo, não se sabe exatamente, né? Tem tipo rumores sobre o tipo de tortura que se aplicava. Aí um dos boatos é que ele foi, cortaram a mão dele e obrigaram ele a tocar violão. Porque Geraldo André tem uma história assim, né? Com a língua que parece que cortaram a língua dele, tem umas histórias assim, que depois é isso. Aí é tipo essas coisas assim, ninguém sabe direito, né? Se sabe que ele foi torturado, se sabe que ele foi fuzilado porque o corpo dele, por diversas circunstâncias, acabou sendo encontrado. Essa é uma música que representa tanto a intenção dele enquanto cantor, mas também a do movimento. Então ele fala, eu não canto por cantar, nem porque eu tenho uma boa voz. Eu canto porque o violão tem sentido e razão. Então não adianta, para ele não adianta, tipo, a música assim, no sentido estético, né? Coisa assim, é bonita de ouvir. Tem um sentido e tem uma razão por trás. Aqui o outro parágrafo que eu botei em negrito. O canto tem sentido quando ele corre pelas veias, daquele que morrerá cantando as verdades verdadeiras. Aqui tem a intenção da música retratar a realidade social da época, que também tem tudo a ver com o movimento popularista. Finalmente, lá onde chega tudo, onde tudo começa, o canto que foi valente sempre será canção nova. Então, a canção nova é a nova canção, né, do movimento, e aquela história de aquilo que confronta, que desafia o poder e que se atreve a dizer aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo reprimido, não morre. A ideia é meio essa. Essa aqui é uma foto que foi tomada nos primeiros meses depois do golpe de Estado. Os militares entraram nas casas para revistar e para ver se tinha material de o Chile teve uma repressão muito brutal e muito cotidiana, até por uma questão de proporções. No Chile inteiro só tem 17 milhões, na época tinha 15 milhões de habitantes. Então, proporcionalmente com o Brasil, assim, é bem menos. E mais da metade dessas pessoas moram em Santiago, que é a capital. Então, você pode pensar assim, que no dia a dia a repressão cotidiana assim, atingiu um nível muito mais pessoal. Tanto assim que é muito difícil a gente conhecer alguém que não tem ninguém na sua família que tenha vivido a ditadura. Seja a favor ou contra, mas tipo, todo mundo tem alguém na família que ou foi militar, ou foi torturado, ou conhece alguém, ou tem um tio. Tipo, é uma coisa muito próxima assim, da gente. Essa aqui é a capa do CD de Víctor Jara. E essa aqui é a capa nas mãos dos militares que encontraram numa casa. Então, esse é o tipo de material que era subversivo. Eram essas
cantores, era esse tipo de discurso. Tem fotos de arquivo também da época dos militares pegando livros, queimando na rua, tudo isso. Tem um fotógrafo argentino, que é Marcelo Brodsky, que trabalha sobre a questão da memória. Ele tem um trabalho que é Os Condenados da Terra, que é a exposição fotográfica baseada em livros que foram enterrados na época da ditadura por um casal que tinha medo de militares acharem na casa e tal. E aí os netos acham esses livros, tipo, 30 anos depois, no quintal da casa. E aí ele faz todo um trabalho sobre isso, é Os Condenados da Terra. Essa é uma frase que resume justamente o que eu estava tentando explicar sobre as intenções da música de protesto. Então, na resolução final do encontro da música de protesto, que aconteceu em Varadeiro, em 1967, os cantores que aderiram ao movimento da canção protesta, que logo foi denominado Nueva Canção Latino-Americana, apoiaram abertamente as posturas e processos políticos vinculados às tendências de esquerda que eram gestadas na escala mundial. Inclusive, o vocabulário utilizado para fazer referência às realidades sociais e políticas do mundo correspondia às categorias próprias ao materialismo histórico. E as lutas colocadas do ponto de vista ideológico apontavam em direção à libertação dos povos através da Revolução de Campo Socialista. Então, assim, tem um engajamento claro desse movimento musical. Inclusive, o fato do encontro ter sido Cuba também não é por nada. Eu botei aqui algumas noções sobre... esses são os países que participaram do Plano Condor, que foi uma operação militar dos serviços secretos desses países, do Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Os serviços secretos trocaram as informações entre eles para que, por exemplo, uma pessoa subversiva, chamada subversiva do Chile, se ela fugisse para a Argentina, então ambos os países, ambos os serviços secretos tivessem acesso a essa informação e conseguissem achar essas pessoas. Isso dificultou, obviamente, que muita gente fugisse. Então, por exemplo, os chilenos não podiam mais fugir para a Argentina, nem para o Paraguai, nem para o Uruguai, nem para a Bolívia, porque eles seriam achados e seriam perseguidos, torturados e assassinados. E foi assim que aconteceu. Em questão de anos, isso é bastante interessante, porque acaba tendo uma influência, porque no Brasil o golpe foi em 74, mas lá no Chile foi 9 anos depois, na Argentina foi em 76, no Uruguai foi em 72 também, só essas aqui do Paraguai e da Bolívia que tinham começado antes. Isso influi bastante no desenvolvimento da música de protesto e justamente no peso político que aquilo tinha, porque no Chile a música de protesto tinha um engajamento muito profundo de partido e uma questão de compromisso com a classe popular. Justamente como você estava falando, que virou uma coisa quase de classe média e de malabarismo para conseguir produzir, se inserir no mercado musical e ainda assim ser música de protesto. Já no Chile era uma questão que não tinha isso, porque o meio teve o governo de Allende, que tinha assim, na época tinha uma participação social, política muito alta. Então não tinha porque ter pop na língua, não. Tinha uma música claramente engajada. Para sentir o nível, o impacto, assim, deveria ter sido desaparecidos. São pessoas que foram assassinadas e cujo corpo nunca foi encontrado. Então a gente tem números bastante altos de pessoas que foram assassinadas, torturadas, exiladas, quando não tem número, porque as comissões da verdade e justiça não foram claras sobre as investigações, ou então não separam as categorias. Por exemplo, visão oficial na Argentina, 13.000. Visão das mães e avós da Praça de Maio, que são as mulheres que procuram os corpos dos familiares, 30.000. Parece os números de protesto aqui, né? Parece 600 e na verdade tinha 3 milhões. Aí é tipo isso, assim, é um jogo, os números, as estatísticas também fazem parte do jogo do poder. Sobre a questão da censura, ela elogia todas as artes, também a literatura, os livros, a música, e na verdade praticamente toda forma de expressão. Eu botei isso aqui
porque é para sentir também o quão longe isso vai, porque esses dois livros são infantis, são de literatura infantil. Aí o review, a opinião que foi dada foi: em ambos casos, trata-se de compras destinadas ao público infantil com a finalidade de adoctrinamento, que resulta preparatória à tarefa de captação ideológica do acionar subversivo. Da sua análise surge um posicionamento que agrava a moral, a igreja, a família, o ser humano e a sociedade por ele proposta. As crianças e o amor, o nascimento. Um elefante ocupa muito espaço. Aí daí você vira assim, o quão longe aquilo pode ir, né? O que é um discurso subversivo? O que é ser subversivo? E isso aqui é um pedaço de jornal da época, justamente sobre essa queima de livros que se torna uma prática totalmente institucionalizada. O general Videla, que era da Argentina, em 78, declarou que um terrorista não é apenas alguém com uma arma de fogo ou uma bomba, mas também alguém que difunde ideias contrárias à civilização ocidental e cristã. Eu acho muito importante falar disso, porque quando tem pessoas atualmente falando em volta da ditadura, do governo militar, etc., as pessoas acham que, não, porque eu estou imune, eu não fiz nada. Não é bem assim que funciona. E aí a gente vê o quão perigoso é esse discurso de declarar pessoas subversivas ou não subversivas. O que é ser subversivo e com que ele garante que você vai se livrar daquela? Eu digo porque minha família teve que fugir sem, ter feito nada. Eram pessoas que pensavam diferente, eram pessoas que eram funcionários públicos. Mas aí o alcalde, o prefeito, né, era comunista, então você estava trabalhando para o prefeito, então você é comunista, então você é subversivo. Então tem um discurso que é muito perigoso, que é o que é ser terrorista. Quando a gente tem leis que passam, né, que procuram criminalizar movimentos sociais, isso são armas que são muito perigosas, que são armas da ditadura, são heranças da ditadura. Algumas fotos, queima de livros. Essas são mulheres que fazem parte da Associação de Familiares de Detetives Desaparecidos. Então são pessoas que não estão até hoje para encontrar os corpos dos familiares. Bem, sobre a restrição da produção musical, só falando disso, não dos livros e do resto. Primeiro, essas imagens aqui. Penha folclórica era uma coisa que acontecia muito na época dos anos 50 e 60, que era assim, tem um lugar, podia ser um bar, podia ser a casa de alguém, podia ser uma casa desocupada, e aí tinha uma galera que se juntava e tocava. Obviamente, na vibe daquele momento histórico, que era violão, flautas, etc., folclórico, música folclórica. Era uma festa, penha quer dizer festa. Então, assim, eram amigos que se juntavam. Obviamente, pelo teor da música, essas pessoas geralmente eram de esquerda, comunistas, socialistas, etc. Essas penhas continuaram acontecendo depois do golpe de Estado. E aí tem uma criminalização clara da música folclórica, não só da música de esquerda, porque tem um conteúdo ideológico, mas a música folclórica, porque é tocada por pessoas de esquerda, se torna subversiva também. Instrumentos são proibidos. Tipo, a flauta andina é proibida de ser tocada no Chile. O charango, que é tipo um cavaquinho, assim, é proibido. Tem vários instrumentos que são totalmente proibidos. E esse tipo de encontro é repetido, ou seja, não é só reunião política, ou só reunião sindical, só reunião política que é proibido. Também uma festa entre amigos para tocar música folclórica também é proibido. No caso, a proibição da música folclórica andina, a persecução política e cultural, porque tem uma lista, também uma lista de artistas que são proibidos, que são censurados. Tem uma lista de artistas que têm que se exilar, senão vão ser perseguidos. Aparece uma lista oficial. E aí, o poder começa a desenvolver uma canção nacional, que é basicamente aquela canção patriota, e que vai exaltar os valores da pátria, e que vai falar da unidade nacional e que vai falar da importância de lutar contra todo mundo que está colocando em xeque a segurança nacional.
Questão da resistência, a fita cassete tem um papel muito importante, porque tem muitos artistas que são proibidos, muitos se exilam, tem grupos assim, que são bem importantes, que passaram praticamente a ditadura inteira exilados, que só voltaram a morrer pela democracia. E como aquilo era proibido de ser produzido no Chile, mas também de circular, então a fita cassete, pelo tamanho, pela praticidade, por ser leve, é a forma que as pessoas que estão no exílio conseguem produzir, por exemplo, os vinis que eu trouxe, chegaram no Chile não em forma de vinil, chegaram depois em forma de fita cassete. Fitas entraram em centros de detenção e de tortura, de forma clandestina. Entravam algumas coisas, né? Alguém pegava alguma coisa para escutar música, outro cara pegava um violão, outro cara pegava uma fita, e aí era a forma de repassar a música, né? Então, tipo, a gente se passava os CDs com a MP3 uns anos atrás, aí na época era a fita, assim, era uma forma de vencer a censura institucionalizada. Muita música é produzida no exílio, tem comitês de solidariedade que se formam na Itália, no Chile, na Argélia, na Suécia, em vários países. E existe uma nova, um pouquinho aquilo que tu concluiu, tem umas novas formas de resistência que aparecem a partir dos anos 80, que já se misturam mais com o rock, com umas formas mais assim, da indústria musical propriamente dita, que não tem um discurso ideológico que se declara de tal qual partido, não é tipo assim, panfletário, por assim dizer. Porém, tem um comportamento muito desafiador em relação ao poder. E esse discurso não deixa de ser político porque não é panfletário. Então tem um grupo que é Los Prisioneiros, são eles três aqui. Eles foram muito famosos nos anos 80 porque eles eram três jovens de periferia que tocavam com instrumentos assim, péssimos, péssimo estado, péssima qualidade de som e tal, os caras com nenhuma formação musical, influência do rock gringo dos anos 80 e tal, que já estava chegando, só que chegava de uma forma assim, Beatles, era outro tipo de rock. E aí eles chegam também, então, a fim de fazer um som aqui, e eles cantavam sobre falta de projeção para a juventude, tipo, como a gente é de periferia, e tipo, e aí, o que a gente vai fazer o resto da vida? A gente tem projeção de estudo, de trabalho, desemprego, fome, e aí? A questão do sexo, que na época tipo, era um tabu, em época de ditadura, mas ainda questão da violência contra a mulher, eles têm algumas músicas que falam da violência contra a mulher, eles têm umas músicas que falam sobre tipo, a exploração proletária, o trabalhador que vai para a indústria, para a fábrica, todo dia, tipo, é explorado e a vida é sugada. São letras muito simples, assim, é bem parecido com o punk isso, porque tipo, são letras muito simples, não tem assim, eles não tentam ser complexos, assim, musicalmente falando, e é um novo tipo de música de protesto que aparece. Tem esse cara aqui, que é Charly Garcia, que foi bem conhecido na Argentina. Na Argentina tem um pouquinho um joguinho que teve aqui de tentar fazer música de protesto ainda se inserindo na indústria musical. Ele fala uma música que é sobre os dinossauros, que é o que desapareceram da Terra, faz muitos anos, só que aí é toda uma analogia sobre os desaparecidos. Mas aí a letra eu não acho ela tão leve não, assim, tipo, os amigos do bairro podem desaparecer, os cantores da rádio podem desaparecer, os que estão nos jornais podem desaparecer, a pessoa que você ama pode desaparecer, os que estão no ar podem desaparecer, os que estão na rua podem desaparecer. Assim, é uma coisa bem explícita, tipo, todo mundo pode desaparecer e todo mundo está correndo o risco de ser perseguido. Outra banda do Uruguai, Os Traidores, também a mensagem é bem clara. Montevidéu agoniza, não há nada que ganhar, não há nada que perder, não falemos nada, não há liberdade para viver da forma que a gente quer. Montevidéu agoniza e ninguém poderá salvar. Assim, são letras que são bastante explícitas. Eu acho que nesse sentido houve menos por duplo sentido. Lá o que trazendo com o Carlos Cinema de Chico Buarque, assim. Isso aí foi nos anos 80. Comecinho dos anos 80. Mas a abertura para a democracia só depois de 86.
Então, tipo, ainda assim, estava 83, 84, ainda são períodos de extrema violência política. No período que a esquerda começa a se organizar para a resistência, começa a fazer atentados contra as pessoas que estão no poder, etc. Até 86, ainda é bem manifesto. Uma coisa assim que eu quero mencionar é que a música, a gente tem que sempre considerar, ela não é só uma forma bonita de se expressar, assim, ela tem uma relação bem intrínseca com os momentos históricos. Então, na verdade, é até fácil você conseguir estudar ou ficar sabendo sobre a história de um país, de um lugar, através da música, pelas épocas e pelos processos que ela vai passando. E a música é uma coisa muito inerente ao ser humano, assim, quando a gente pensa em todos os momentos de revolução social ou de organização, etc., a gente vê que tem músicas. Eu digo isso porque a minha bisavó, que era exilada da Espanha, da Guerra Civil, ela com mais de 60 anos de idade ainda cantava músicas da Revolução Espanhola. E foi assim que eu fiquei sabendo que tinha tido uma guerra civil espanhola. Ninguém sentou comigo com um livro de história quando eu era criança. Eu fiquei sabendo pelas histórias e principalmente pela música. E o que me marcou foi a música, não foram as histórias que ela contava. O que me marcou foi a música. O que me levou a estudar depois a música, assim, como questão política, foi isso. Então, tem uma questão muito humana e tem uma questão de tornar acessível a memória política. É assim que você consegue atingir a parte mais emocional. Quando a gente fala de ditadura, eu acho que assim, quando a gente fala de ditadura, é muito importante atingir aquela parte mais humana e mais emocional. Eu acho que memória tem tudo a ver com isso. Esse aqui foi o tema da minha pesquisa. Eu fiz uma pesquisa em 2012 sobre música e prisão política. Então, vou tentar sintetizar assim, a questão da música e a tortura, que basicamente era como a música pode ser usada como instrumento de tortura. Então, nos centros de detenção e tortura em Santiago do Chile, a pesquisa se baseou em testemunhas que iniciaram a prisão e a tortura em Santiago durante a ditadura e a vivência em relação à música. Então, a primeira relação é com a tortura. A tortura foi efetuada tanto através de música, então, por exemplo, métodos que inclusive são usados hoje em dia em Guantánamo e tal, que é colocar a música muito alto, separar, etc. Levar um nível assim, de saturação psicológica, mas também colocar músicas que eles gostavam, que eram representativas do movimento de esquerda dos anos 60 e torturar ao mesmo tempo. Então, que era criar uma associação negativa, criar uma associação negativa com aquilo que você ama e que você tem como princípios. A questão da música e da resiliência, que é na prisão política, como muitas pessoas produziram música. Tem casos de bandas que nasceram na prisão política, tem casos de pessoas que cantaram muitas músicas. Tem um cantor, o Arthur Baba, que ele era conhecido nos anos 60, ele foi preso há vários anos, ele parou de se apresentar, porque as pessoas se apresentavam nessa prisão onde ele estava. Mas ele compôs, aí quando ele conseguiu sair da prisão, ele se exilou, e aí foi quando ele começou a lançar todo o material que ele tinha composto mentalmente durante praticamente 2 anos de prisão política. Então tem toda uma questão da resiliência de não se deixar consumir pela prisão política, continuar produzindo ou começar a produzir. Os hinos políticos tinham músicas que eram representativas da época de Allende, do Partido Comunista, etc. Então, em momentos em que não eram vigiados pelos militares, as pessoas muitas vezes cantavam para se animar, para se encorajar, para não desistir. Tem um filme argentino que é A Noite dos Lábios. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele fala de estudantes que foram presos. Eram estudantes que lutavam pelo passe livre. E aí eles foram presos, jovens de 15, 16 anos. E aí tem uma cena que eles estão presos e eles começam a cantar para se animar.
Vilmor mesmo, que é um cara que ele estava preso no deserto de Atacama, é uma prisão política que estava aí no meio do deserto. E aí o nome dele é esse, Fitzgerald. Nada apelido. E aí os militares não tinham nada para fazer, porque no meio do deserto não tinha nenhuma intervenção. Então eles mesmos permitiram aos presos cantar e se apresentar. Era uma coisa que os militares organizavam para ter uma direção. E aí, claro que os presos aproveitavam essa brecha de liberdade para criar e apontar para a história. E aí, essa história aqui é de um cara que se ofereceu para dirigir a marcha militar no dia que é uma comemoração, é o 21 de maio, que é a comemoração do combate naval. Aí os militares criam uma apresentação militar, de banda, negócio todo. Aí ele disse, não, eu quero dirigir a orquestra. Aí os militares, beleza, você vai dirigir, você vai ser encarregado de levar os presos para ensaiar e cada um tem que voltar para sua casinha depois. Ele, beleza. Aí um belo dia, assim, que tinha ensaio, aí ele levou todo mundo formadinho, caminhando pela estrada e saiu da prisão e saiu tocando a marcha militar pela estrada, no meio do deserto, até vários quilômetros, assim, e a galera fugindo da prisão, literalmente, até que eles foram presos e tiveram que voltar. Mas, assim, eram brechas de liberdade e são histórias, assim, bastante engraçadas de como eles tentavam levar a prisão política com um espírito de humor, assim, constante. Essa aqui é uma música que é uma música cubana, tradicional, afro-cubana, que foi totalmente modificada e que era cantada em prisões. Malembe é tipo maldição, assim, é uma música afro-cubana, é tipo uma música que faz parte de um rito que você está jogando uma maldição em cima de alguém. Aí para os fascistas, Malembe, para a direita, para os militares, para os gorilas, que era a forma de chamar os militares, para o CNI, que eram os serviços secretos. Então, qualquer brecha de liberdade na prisão política era usada também musicalmente, e principalmente musicalmente, eu diria. Sobre a questão da memória, tem a Associação de Familiares de Detidos Desaparecidos, a maior parte de mulheres, esposas, filhas, mães de pessoas que foram presas. A maioria das presas foram homens, teve muita mulher também, mas a maioria das presas foram homens, por uma questão de como era que se dava a organização política na época, que a maioria das pessoas que faziam parte de partidos e de movimentos sociais e políticos eram homens, mas tinha muita mulher também. Bem, essas são mulheres que se organizaram e que resistiram durante toda a ditadura, e elas fizeram um conjunto folclórico. Essa dança aí é a cueca, que é uma dança que se dança a dois, e elas dançavam sozinhas, como forma de mostrar a ausência do outro. Então, um CD que eu vou fazer passar. E, só para terminar, 90 mil pessoas morreram, mais ou menos, nas ditaduras entre os anos 66 e 86, 20 anos de ditadura. Teve 90 mil pessoas que morreram nas mãos da ditadura, nas mãos dos militares. E aí, a questão da música, ela não é só a questão da expressão na época, mas ela também é a questão da memória. E eu pego o que eu falei antes, assim, da questão emocional, de como a gente lida com a ditadura e como a gente se sensibiliza com essa história. Aqui tem uma frase que eu gosto bastante, que é a luta contra o poder é a luta pela memória e contra o esquecimento. Então, assim, o poder não na sua forma institucional, mas na forma de quem é que vai escrever a história e como a gente se deixa apagar da história ou não. Então, lutar pela memória e por manter vivas essas pessoas que morreram nos campos militares é um dever de memória, de identidade, né? E que aquilo não tenha sido em vão. Eu tenho uns materiais aqui que eu vou fazer passar, são uns vinis que são da época, e eu peço muito cuidado, com muito carinho, porque aqui tem vários anos. São de selos que eram, vocês vão ver, tem um selo que é a DICAP, que era o selo do Partido Comunista, e tem outros vinis que foram produzidos no exílio como forma de resistência. Tem um CD, que eu vou fazer passar também, da agrupação de familiares de desaparecidos.
E tem um livro que foi produzido de forma clandestina na Itália, ele é bilíngue, espanhol e italiano, e ele, o nome é Poesia Militante, então é uma forma de literatura de resistência que foi produzida na clandestinidade. E é isso, tem uns vídeos aí, mas só se dá bem aqui no Instagram. Senai, comunicações. Eu tenho uns dois. Já que eu estou com o microfone, pode ser? Pode. Vocês aprovam? Porque às vezes é ditadura, quem está com o microfone termina mandando mais do que você. Isso é aprender na política, viu? Estava pensando antes de começar com a Amanda e ela falou aí de novo. O Paulo fez uma interpretação sobre tropicalismo e a música de protesto e tal. Eu, antes de ontem, eu fui, no dia 24, saiu a seleção argentina com a faixa, Comissão da Verdade, jogadores, viu? Jogadores, com a faixa, Comissão da Verdade e pela punição aos tal, jogador de futebol. Isso aqui, eu nunca vi isso num jogador de futebol fazer isso. E saiu a matéria, 400 mil argentinos na praça. Para cobrar, veja, já acabou faz tempo a ditadura. 400 mil. Eu ia pegar essas duas imagens e mostrar pro Galo, porque também a gente bota gente na rua, né? Não vamos passar por vergonha, né? Porque a gente bota 1 milhão de pessoas na rua, vai pro Galo. Se você pega a história política do Paraguai, Chile, Argentina, tudo, tem uma questão muito indígena, tradição, parece algo mítico, uma dimensão mítica de origem, muito importante, que veio os portugueses, veio os espanhóis e dominam essa região, e a música parece que tem uma importância, e a dança tem uma importância, e as roupas também, né? As roupas têm uma importância de identidade muito, muito grande. O Brasil foi pelos portugueses. Sei, eu tenho uma rede. Nós não nos achamos um pouco latino. Nós parece que temos um pé mais nos Estados Unidos e na Europa. Eu estava até conversando um pouco com ela, eu queria ver como é que tu faz. Essas interpretações que também você faz, outras pessoas fazem. Talvez esse tipo de colonização não permita uma reinterpretação, porque pela fala de Amanda, e pelo pouco que eu conheço também, é muito politizado esses países, né? Impressionante como a capacidade de mobilização deles para juntar gente em nome da política e a política como coisa comum mesmo, né? Interessante esse depoimento dela, que ela aprendeu com a família, né? Sempre tem alguém ou algum desaparecido. Aí eu queria ver a colonização nossa, talvez tenha alguma influência nessas releituras que surgem a Tropicália, né? Alguns vão interpretar que Jomar Muniz vem antes da Tropicália, acha que ele consegue inaugurar algo legal, né? Aqui também com essa criatividade, com essa não fazer. Nós temos o Macunaíma, nós não temos herói. Nós não temos herói. Escolheu o Tiradentes está cortado. Quem é um herói desse? Se a gente for ver na nossa história, o Caxias não consegue representar a gente, não representa a ditadura. Se a gente não perceber a questão da construção identitária do Brasil, eu acho bem diferente dessas experiências latino-americanas. Mais ou menos isso que eu queria chamar. Como é que tu pensa isso na capacidade de construção e reconstrução pela arte, né? Você tem vários exemplos aí sobre o que você considera para aplicar numa experiência muito legal, né? Eu fui pesquisar hoje, li algumas coisas, mas como eu não era expositor também, e não domino, né? Estou aqui mais para aprender do que levantar. Aí tem toda essa tensão de uma música de militância política, mas que foi destronado rapidinho. A ditadura aqui pegou todo mundo rapidinho aqui, não houve resistência política nenhuma, né? Foi muito frágil, houve, né? Mas não, os governantes não assumem uma luta. Essa coisa da história mítica desses países influencia esse vínculo político que tem a arte nesses países. Como é que tu vê, Paulo, como é que tu pensa no Brasil? É mais ou menos. Eu acho que seria bom abrir, né? Segunda pergunta, será que eu vou ficar lá aqui? Segunda, dentro dessa pesquisa tem o papel do Brega.
né? Eu estava lendo que alguns autores dizem que a música engajada não é só por conta da justiça política, né? Alguns bregas conseguiam fazer um papel importante, antropologicamente falando, e eles contavam histórias da vida do povo pobre, né? Como é que falar um pouco? Eles não falassem sobre essas releituras do papel do brega, com contextualização social, que não é explícito, mas ao narrar, pelo menos foi uma coisa que eu pensei, ao narrar a vida da empregada doméstica, né? Da Randomir, na cadeira de roda, quando você narra pessoas disso, apesar de ter uma postura explícita, mas você está falando de situações sociais. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Ninguém mais vai fazer pergunta, não? Então pronto, vou passar para ele. A minha postura é de alguém que tem um engajamento político, claro, eu não nego isso, assim, por uma questão familiar e por uma questão ideológica, assim, mas não é uma coisa extremamente comum no Chile. Não é todo mundo que tem um discurso político, enfim, independente da posição política, né? Não é uma coisa tão comum, principalmente para pessoas da minha idade. A minha geração, infelizmente, é uma geração que é da transição democrática e com essa mentira, né? Que está tudo bem, já não temos mais ditadura, vamos deixar isso no passado, não precisa mais falar sobre isso. Muitas pessoas desconhecem totalmente a história da própria família por diversos motivos. Então não é assim, não é uma postura, tudo isso para dizer que não é uma postura tão comum. Eu sofri bastante por ter um discurso ideológico muito firme desde muito jovem. E é isso, e essa cultura assim, de ser neocolonizado existe muito, muito mesmo. E eu concordo com a parte que tem toda uma coisa mística assim, do indigenismo. Inclusive eu estava comentando esses dias com um amigo chileno que lá no Chile a gente conhece coisas sobre os povos indígenas, se interessa, sabe coisas, sabe nomes, sabe palavras, conhece personagens, conhece um pouquinho da história, sabe um pouquinho assim de toda a cosmologia, assim, toda a forma de ver o mundo de alguns povos indígenas. E aqui, não, tipo, você vai falar com qualquer pessoa, então, diz aí o que você sabe sobre os guaranis. Além, sei lá, do que eles falam, guarani. Tipo, você sabe alguma coisa sobre o tipo de ritos que ele tem, o tipo de costume, sobre a língua, sobre palavras de origem guarani? E isso vai, assim, até coisas que quando eu cheguei aqui no Brasil, que foi 6 anos atrás, eu falava da ditadura, porque era meu tema de pesquisa quando eu estudava ciência política, e eu queria comentar isso e trocar uma ideia sobre a experiência da transição democrática e como é que as pessoas enxergavam a ditadura aqui. E eu fiquei impressionada que as pessoas não sabiam dizer nada, nem mesmo o ano do golpe de Estado. Assim, muita gente não sabia quando foi o golpe de Estado. Isso pra mim era, tipo, revoltante, assim, como assim, pô? Uma coisa que, porque vocês têm isso nos livros de história da escola, assim, a gente não tem. A gente não tem. A história se detém no ano 69. Então, eu acho que, de forma geral, aqui você tem pouco interesse em conhecer a própria diversidade do país, quanto mais no Chile. Eu acho que é uma coisa, assim, que tem mais a ver com isso do que com a neocolonização que, para mim, existe em todos os países latino-americanos. Assim. Eu acho que tem outra coisa que é de alienação. Não sei, de falta de interesse. Não sei explicar, mas eu fico bastante impressionada por isso. Assim, uma falta de interesse de conhecer a própria diversidade e a própria história das pessoas. Tá? Eu sou professora de espanhol e uma vez, pouco tempo atrás, tentei puxar de pessoas brasileiras que palavras de origem africana elas conheciam em português. E tem muita palavra que vem, assim, desde coisas que vêm, por exemplo, que tem a ver com religião, África e tal, tem muita palavra que vocês usam que tem origem africana. E ninguém conseguia pensar em nada. E, não sei, para mim isso é um nível de reflexão que falta na educação, muito mais do que ter o material e a matéria de educação, é tipo, refletir, pensar sobre isso e amadurecer essa ideia. E, tipo, o que é que isso leva? Como é que você estuda a origem africana do povo brasileiro e não reflete sobre a influência que isso tem de forma atual? Como é que você estuda a ditadura e
você tem um discurso tão feroz e tão violento para a volta da ditadura. Não é só ensinar aquilo na escola, você precisa pensar sobre isso. E eu acho que para mim está aí o problema, muito mais do que uma questão de valorização. Eu vejo que há diversos cientistas sociais enfim, colocam nitidamente a maneira como o Brasil